Portanto, nós temos, no caso do Círculo de Viena, essa distinção que há entre dois tipos de verdade, né? Dois tipos de proposições verdadeiras, tá certo? Ou de sentenças verdadeiras. Algumas sentenças são verdadeiras apenas em virtude do seu significado. Essas são as sentenças analíticas. Algumas sentenças não são verdadeiras apenas em virtude do significado, são verdadeiras em virtude de algo mais, ou em virtude de como o mundo é. Essas são as sentenças sintéticas. Tá? E tudo parece funcionar bem, é o que você encontra, por exemplo, no texto do Ayer, que está indicado aí na bibliografia do curso. Tá? Language, Truth and Logic, essa é a caracterização de analítico, da distinção entre analítico e sintético que o Ayer faz. Só que, novamente, nós estamos usando aqui a noção de verdadeiro apenas em virtude do significado. Tá? Então você deve estar se perguntando o que é o significado, então, certo? E, embora pareça uma noção intuitivamente clara, é extremamente complicado explicar o que é o significado. Tá? E mais complicado ainda, explicar o que significa ser verdadeiro apenas em virtude do significado. Tá? Quem mostrou a complicação, o imbróglio que está por trás da noção de verdades apenas em virtude do significado versus verdades apenas em virtude de algo mais, em virtude de como o mundo se comporta, foi um filósofo norte-americano chamado Quine. Né? Novamente, o seu monitor é um grande especialista em Quine também. Né? Espero que ele também vai dar uma palestrinha para a gente sobre Quine. Mas um ensaio de 1951 chamado Two Dogmas of Empiricism, né? Os dois dogmas do empirismo. Né? Quine mostrou ou tentou argumentar, né? Não sei se ele mostrou efetivamente, mas causou um enorme impacto e muita gente, possivelmente a maioria das pessoas acreditou em Quine, que há uma dificuldade muito grande em especificar a noção de significado, né? Sem recorrer de alguma maneira à noção de analiticidade. Veja a confusão, porque a gente estava tentando explicar analiticidade ou analítico como sendo algo verdadeiro em termos do significado, ou apenas em virtude do significado. Mas o que é significado, então? O que é significado? Não vamos entrar aqui nos detalhes do ensaio do Quine, que talvez o Léo vai preparar um vídeo para a gente a respeito do ensaio do Quine, mas o que o Quine tenta mostrar é que é difícil você explicar o que é o significado sem de alguma maneira recorrer à noção de analítico. Acaba sendo uma explicação circular. Tá? E mais ainda, a noção de significado e a noção de sinonímia, quer dizer, o que são termos sinônimos? São termos que têm o mesmo significado. Tá? Olha só, muitas vezes a noção de significado você tenta explicar em termos de sinônimo, de sinonímia. Né? Duas expressões têm o mesmo significado se elas são sinônimas. Aí você está jogando para a noção de sinonímia. Então você não diz o que é exatamente o significado de uma expressão, mas você diz quando duas expressões têm o mesmo significado. O critério para duas expressões terem o mesmo significado. O critério é quando elas são sinônimas. Né? Então entrou essa terceira noção. Então, o que Quine, quer dizer, a conclusão geral do ensaio do Quine é que você não consegue definir analiticidade sem recorrer a significado, mas você não consegue definir significado sem recorrer a sinonímia, e no final você não consegue definir o que é sinonímia sem recorrer à noção de analiticidade, de tal forma que você tem um círculo explicativo aqui. Nenhuma dessas noções consegue explicar a outra, tá certo? E isso para o Quine é um problema, né? Quer dizer, para o Quine é um problema, você acaba não conseguindo explicar o que significa um enunciado ser analítico. Se você não consegue explicar o que significa um enunciado ser analítico, você não consegue explicar a outra metade da equação, o que significa um enunciado ser sintético, né? O que significa ser verdadeiro em virtude de como o mundo é, por oposição a ser verdadeiro em virtude do significado. Quer dizer, não vamos entrar aqui nos detalhes da argumentação de Quine, é um ensaio belíssimo, um dos ensaios mais interessantes e mais profundos que apareceram
no século XX, né? Mas daí o nome do ensaio, né? Dois dogmas do empirismo. Um dogma é as pessoas acharem que existe uma distinção entre analítico e sintético, né? E outro dogma é achar que existem algumas proposições, elas descrevem, elas são verdadeiras ou falsas porque elas descrevem um fato no mundo, né? Que, na verdade, a gente não sabe dizer bem o que significa apenas escrever fatos no mundo versus ser verdadeiro apenas em virtude do significado, tá? Isso aqui, quer dizer, não estamos entrando nos detalhes, a argumentação de Quine é bastante profunda, é muito interessante. Isso é apenas para mostrar para vocês, apenas para mencionar, que a noção de analiticidade, ficou a noção, digamos, oficial no século XX, até o ensaio do Quine, é uma noção que tem sérios problemas também, né? Ou seja, essa distinção entre analítico e sintético, embora ela pareça muito intuitiva, embora ela pareça muito atraente, é uma noção que tem sérios problemas, né? Nem Frege conseguiu resolver, Kant não conseguiu resolver direito, não conseguiu, digamos, dizer qual é a distinção com clareza. Frege não conseguiu dizer direito, né, qual é essa distinção, né? Porque tem ainda a dívida a pagar, que é qual é o critério que distingue verdades lógicas de verdades não lógicas, né? E o positivismo lógico, o Círculo de Viena, também não conseguiu dizer com clareza, né, o que significa algo ser analítico por oposição a ser sintético, né? Essa é a conclusão do ensaio do Quine, tá certo? Depois o Quine, alguns filósofos tentam restaurar essa distinção em outras bases, etc, etc, mas nós não vamos entrar nesses detalhes aqui. Eu quero passar com vocês imediatamente agora para o terceiro e último binômio, que é o binômio do a priori versus a posteriori, né? Como nós mencionamos em alguns vídeos aí para trás, essa noção de a priori versus a posteriori tem uma conotação, parece ter uma conotação temporal, né? A priori significa saber antes ou dizer antes, né? Eu sabia a priori que o meu time ia perder o campeonato, né? Antes de ter o jogo, eu já podia dizer a priori que meu time ia perder o campeonato, né? Parece ser a conotação do termo a priori, né? A posteriori, por outro lado, é algo que vem depois, né? Então ele só foi saber a posteriori, blá blá blá, né? Então essa conotação é uma conotação que você tem que apagar da sua mente, porque ela não é a conotação filosófica do termo a priori e do termo a posteriori, é a conotação temporal, certo? O que nós queremos dizer quando nós dizemos que um item do conhecimento ou algo pode ser conhecido a priori, né, é que o conhecimento desse algo, o conhecimento dessa proposição, pode se dar, é possível, de maneira completamente independente da experiência. Quer dizer, nenhuma experiência empírica é requerida para esse conhecimento. Ao passo que o conhecimento a posteriori, né, é algo que, em algum momento, tem que entrar na justificativa, né, a fundamentação desse conhecimento, em algum momento tem que entrar a experiência empírica, né? Então veja como a conotação temporal de a priori e a posteriori é enganosa, né? Quando você diz, eu sabia a priori que aquela construção iria desabar, eu sabia a priori que a construção iria desabar, né? Porque eu fui capaz de dizer isso antes que desabasse, tá certo? Não é conhecimento a priori. Você está fazendo uma previsão que uma construção vai desabar com base num conhecimento de engenharia ou de física que você tem, que é um conhecimento, em última instância, calcado na experiência empírica. Então, do ponto de vista conceitual, é um erro você dizer que sabia a priori que a construção iria desabar. Assim como é um erro conceitual você dizer que sabia a priori que o seu time iria perder o campeonato. Não, você sabia baseado na sua observação do comportamento do seu time, do desempenho do seu time ao longo do campeonato, etc. Tá? Então, é baseado fundamentalmente na experiência. Então, não é a priori, é um erro você dizer que sabia a priori, né? Por outro lado, você dizer que precisou estudar muita matemática para chegar a uma certa conclusão a respeito da trigonometria. Portanto, foi apenas a posteriori
que você, a posteriori no sentido de bastante tempo depois, que você chegou a um certo conhecimento. Isso também é enganoso, né? Porque a posteriori, aqui é o contrário, a posteriori significa que está calcado, fundamentado na experiência empírica. E nenhum conhecimento matemático está calcado na experiência empírica. Isso é uma das grandes teses de Kant, mas Kant está retomando essa tese, na verdade vem de outros grandes filósofos, né? De Platão, quer dizer, o conhecimento matemático ele não está calcado na experiência empírica, ele não está fundamentado na experiência empírica, né? Para Platão, o conhecimento matemático está fundamentado na relação entre ideias ou formas, né? Quer dizer, em última instância, na relação entre os universais, tá? Propriedades e relações, né? Para Kant, ele está fundamentado em outra coisa, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Para Frege, o conhecimento, no caso da aritmética, ele está fundamentado em leis fundamentais da lógica, né? Então, o conhecimento matemático, para a maioria dos filósofos clássicos, né? Ele não, ainda que você diga, às vezes, que você precisou de muito tempo para se convencer, ou precisou de muito tempo para aprender, ainda que você diga que apenas a posteriori você foi conhecer tal coisa na matemática, isso do ponto de vista conceitual é um erro, tá certo? Se você está usando o termo a posteriori no sentido filosófico, tá? Então, conhecimento a priori significa conhecimento completamente independente da experiência. Conhecimento a posteriori significa um conhecimento no qual alguma experiência, pelo menos alguma experiência, é necessária, é essencial. Esse conhecimento está baseado de maneira essencial na experiência, tá? Esse é o uso filosófico de a priori e a posteriori, certo? Agora, Kant começa a crítica da razão pura dessa maneira, que o conhecimento, quer dizer, ele começa a introdução, a edição B da crítica da razão pura. Até vale a pena a gente ler, porque Kant é tão bonito como ele expressa as coisas, né? Isso está na introdução à edição B da crítica da razão pura, que está em B1, né? O parágrafo B1. Então Kant diz o seguinte: não resta dúvida de que todo o nosso conhecimento começa pela experiência. Todo conhecimento começa pela experiência. Efetivamente, que outra coisa poderia despertar e pôr em ação a nossa capacidade de conhecer, senão os objetos que afetam os sentidos e que, por um lado, originam por si mesmos as representações e, por outro lado, põem em movimento a nossa faculdade intelectual e levam-na a compará-las, ligá-las ou separá-las, transformando assim a matéria bruta das impressões sensíveis num conhecimento que se denomina experiência. Assim, na ordem do tempo, nenhum conhecimento precede em nós a experiência, e é com essa que todo conhecimento tem seu início. Todo conhecimento tem início com a experiência, ele é ativado, ele é provocado, né, pela experiência empírica, né? Quer dizer, ninguém começa a pensar na matemática antes de ver pedrinhas, tartaruguinhas, assistir Vila Sésamo, comparar sorvetes, aqui tem 2 sorvetes, ali tem 3. Ninguém pensa na matemática antes de ser confrontado com a experiência empírica desperta, né? Continuando, se porém todo conhecimento se inicia com a experiência, isto não prova que todo ele derive da experiência, né? Pois bem poderia o nosso próprio conhecimento por experiência ser um composto do que recebemos através das impressões sensíveis, através da experiência, e daquilo que a nossa própria capacidade de conhecer produz por si mesma. Acréscimo esse que não distinguimos pela matéria-prima, enquanto a nossa atenção não despertar por um longo exercício que nos torne aptos a separá-la. Quer dizer, o que Kant está querendo dizer é que, embora possivelmente todo conhecimento começa com a experiência, ele é despertado pela experiência, tá? Mas não significa que ele se resuma à experiência. Tem que haver alguma parte do conhecimento que é algo que nós colocamos ali, é essa fonte do conhecimento que Kant vai chamar de a priori, né? Que nós vamos ver em seguida.